Olá, Patrícia Scioli. Oi, eu sou Tatiana Chiari. Eu sou Fátima Zorzato. Bem, para você que está chegando agora para o nosso episódio Queen on the Road, um podcast que carrega a essência do Queen of the Road, uma história pioneira iniciada em 2016 na escala América Latina. Nasceu da união de mulheres que escolheram estar juntas, que decidiram desafiar padrões, sim, que lutam todos os dias para ampliar a presença feminina no ecossistema de transporte e logística. Ao longo dessa jornada, fomos ampliando as nossas conexões, trazendo mais gente para dentro dessa conversa. Nesta série, com 8 episódios, reunimos convidados e convidadas para dividir histórias incríveis, jornadas incríveis que estão ajudando a costurar novos caminhos para reforçar, sim, o protagonismo feminino. A estrada ainda é longa, mas o destino vale cada quilômetro, e eu tenho aqui do meu lado Tatiana Chiari. Obrigada por estar junto nessa aventura. Eu que agradeço essa nossa parceria, que já é de vida, né, Paty? Podemos falar assim, que começa no trabalho, vira amizade, sabe, Fátima? Assim nós vamos seguindo. São duas mineiras. Eu mineira. Família mineira. Então, bem identificado. Olha só. Temos várias conexões. E de caminhos desafiadores, a nossa convidada entende bem. Hoje nós temos a honra de conversar com a headhunter Fátima Zorzato, personalidade super prestigiada e renomada na área de recursos humanos, com ampla experiência em avaliação e assessment de executivos. Psicóloga, empreendedora, líder em projetos de sucessão de CEOs e C-Levels, conselheira do programa Winning Women Brasil desde 2014, mentora de empreendedores, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, e autora do livro O que faz a diferença, que eu trouxe. Tá aqui, ó, marcadinho, vários. Espero conseguir chegar em todos os pontos. Esse aqui eu vou emprestar para você, tá? Tudo Paty? bem. E é Queen. É Queen, claro, né? Super Queen. Ela desenvolveu um estilo próprio de identificar pessoas com grande potencial de realização e, ao longo desses anos, foi decisiva no posicionamento de alguns dos mais talentosos líderes empresariais brasileiros. Como isso aqui é uma pauta aberta, você pode falar: foi bom isso aqui? Você se sente representada, Fátima? Você quer fazer? Não foi. A única coisa que eu acrescentaria, que eu tenho super orgulho, é que eu participo de uma comissão externa de avaliação do INPER nos últimos 15 anos. Então, assim, é um grupo fora que avalia desde quando era lá do início. Então, foram todos os processos estratégicos, mudança de nome, ampliação de administração, engenharia administração e economia para as outras coisas. Então, isso não tem nada a ver, em tese, com o que eu faço, mas tem tudo a ver, claro, com educação e transformação. E transformação. Impacto. E é super legal ver um lugar que inicialmente era de quem tinha poder aquisitivo e que foi sendo ampliado com bolsa de estudos e trazendo gente do Brasil, porque da bolsa de estudos integral, e mulheres e homens. Então, incrível, dentro do capítulo que a gente está falando, assim, o crescimento disso, que educação acaba sendo tudo na vida, né? Desenvolve, cresce e muda, né? Então, por isso que eu acho que eu queria por aí. E não tem como avançar sem ela, né? Sem educação. Fátima, antes de então, depois você pode também corrigir o currículo, melhorar, enfim. Não, tá ótimo, tá. Mas a gente queria começar o nosso assunto, cada uma de nós traz aqui vivências no mundo corporativo, no mundo SA, como a Paty gosta muito de dizer, mas eu queria começar entendendo, assim, na sua trajetória, tem um capítulo dedicado à liderança feminina no seu livro, na sua trajetória, quando é que essa disparidade, que essas diferenças, né, aqui a pirâmide que você mostra em gráficos ali tão claros, né, quer dizer, muita gente começando, até mais mulheres em formação, como você explica, mais mulheres começando nos primeiros cargos e depois, né, diminuindo bastante essa pirâmide. Quando é que isso te tocou e te chamou a atenção? Olha, eu fui um pouco lerda nesse sentido, porque é engraçado, porque você tem a carreira acelerada, né? Eu fui acelerada desde o começo, então eu não vivi na pele nenhuma dessas restrições.
fui acelerada como gerente logo no começo, fui dar aula, fui diretora muito cedo, enfim, eu via que não tinha muitas do lado, mas na época eu achava até legal ser a única. Eu tenho que admitir uma coisa que hoje eu chamo de egoísmo. Não percebia que era isso. Eu não percebia que podia ter feito alguma coisa para as outras virem junto. E não percebia porque eu estava ocupada. Então, eu comecei a perceber isso com algumas coisas do tipo. É engraçado, uma vez eu fui chamada para um programa que era Meu Chefe Usa Saia. E eu fui, depois eu fiquei pensando que era sobre isso, né? Mas até o jeito de falar, né? Então era Meu Chefe Usa Saia. E aí eu me lembrei que também eu fui do mundo corporativo. No mundo corporativo eu vivi um momento em que eu cheguei para empresa nova para assumir a posição e um dos subordinados falou: eu não posso porque na minha religião não posso ter chefe mulher, é contra a minha religião. E aí eu não sabia o que eu ia fazer. Enfim, essas coisas foram aparecendo. Agora, eu acho que eu tive consciência quando eu sou mentora da Endeavor há 20 anos. A Endeavor tem no Brasil 21 anos. Quando eu comecei a ver que tinha mentores só homens. Daí eu fiquei perguntando, né? Mas por quê? E a hipótese era as empreendedoras, empreendedores homens. A empreendedora não nos procura. Ou a empreendedora não passa na seleção de empreender. Eu falei, bom, qual o critério? E aí eu fui em bibliografia e aí você vê as características, né? Então, a empreendedora segura, ela é assertiva demais, ela é agressiva. O empreendedor seguro, ele é seguro, ele é forte. Ousado. Então, eu comecei a ver, inclusive, isso nas bancas, nos processos, né? A empreendedora sensível, ela é frágil, ela é quebradiça, ela não vai voar. O empreendedor sensível é... Então, essas características... Como essa questão está na linguagem. Eu comecei, assim, a me tocar, né? Ou a ser tocada. Eu diria assim, um ponto foi no empreendedorismo. Por quê? Porque eu decidi que, assim, eu faço uma coisa muito seletiva. Porque eu falo com poucas pessoas, não, falo com muitas pessoas, mas que são poucas no mundo profissional, que é para C-level. CEO, presidentes, conselheiros e tal. Aí eu sempre me perguntei como é que eu ajudo o mundo. Então eu escolhi a matéria de criação de emprego, aumento de emprego. E dentro disso, como que eu fui indo e eu resolvi, o meu ponto é ajudar empreendedores. Porque se o empreendedor cresce e se dá certo, ele dá o emprego. Mas... E aí... Enfim, fazendo curto uma história longa, eu fui atrás depois, eu continuo na Endeavor. Na Endeavor, eu acho que em 20 anos eu tive 2 mulheres só. Agora eles têm alguns movimentos no programa para estar incorporando, para estar revendo critério, isso, mas continua ainda não numa faixa de equilíbrio. Eu fui para ser mentora só de mulher no programa do Winning Women com a Ernst Young. Com a EY. Então lá a gente tem uma coisa assim, elas se sentem à vontade, o programa, todas as características são plus, não são minus. E é interessante você ver o que você consegue com isso, né? É interessante que você está falando. Recentemente eu li que a mulher, geralmente, no mundo corporativo, ela é overcoached. Porque eu também tenho essa experiência. Todo trabalho que eu chegava, você precisa de um coach. Você precisa de um coach. Para não dizer, você precisa se adaptar à cultura aqui presente. E raramente eu via um homem ter esse tipo de feedback. Porque já que a gente está falando de um ambiente diverso, claro, né, que eu acredito muito que você está lá não para se adaptar a uma cultura, mas contribuir com essa cultura. E você está sempre buscando se modelar. Então, o coach, para mim, sempre foi assim, chega no lugar,
vai ter que fazer coach, né? E vejo poucos homens indo por esse caminho, por essa busca. Então, achei interessante você falar que, no caso do empreendedorismo, tem mais homens em mentoria e menos mulheres, né? Talvez porque a mulher se vira mais... Pode ser? Qual que é a sua tese? Que no mundo corporativo tem mais... Não, é que neste caso de empreendedor, elas não passavam na banca. Então, era uma restrição de... Barreira de entrada. Barreira de entrada. Então, não estavam no programa por... Isso, agora é um programa poderosíssimo. Exato, tem que estar lá. O número de empreendedoras não é... Eu diria que não é proporcional, não é 50-50, mas ele existe e é grande. Sim, exato. Então, você tem isso já está mudando, Fátima? Você acha que isso avançou nesses anos? Veja, nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu tô há 11 anos no programa da UI. Né? Nestes 11 anos, no começo, era muito esforço para resultado zero. E agora, na verdade, é muito esforço para algum resultado. Mas está... A primeira coisa é a preocupação. Então, assim, por exemplo, o conselho da Endeavor fala, tem que ter. Daí começa a mudar. Sim. Daí você começa a mudar o critério. E quando começa a ter empreendedoras que dão certo e que brilham, daí isso estimula. É uma corrente. É uma pergunta. Agora, você falou, né, de a mulher, ela tem muito a história de coach para falar o que você precisa se ajustar, você precisa se alinhar. Exato. Agora, o homem não faz muita propaganda se ele está fazendo coach. Mas eu acho que, assim, nos últimos anos, eu vejo que eles estão buscando os dois níveis, homem e mulher, eu acho que homem, mulher, velho, novo... Nova geração. Não tinha isso no tempo que eu trabalhava. Você descobria sozinha, chorava sozinha. Chorava no banheiro da firma, né, Fátima? Exatamente, chorava no banheiro da firma. Agora, que bom. O que a gente vê, as empresas no plano de desenvolvimento, você pode ter mais tempo, menos tempo, você tem mentoria de outro executivo. Sim. Interno ou externo e coach. É um espaço, eu acho que o único problema é que eu acho que, assim, é uma população que você tem que selecionar muito, porque todo mundo acabou virando coach. Então, teve uma overdose mesmo. Tem alguns muito bons e tem outros que acabaram parando nessa vida. Mas você que é do corporativo, pelo menos vive também nesse mundo corporativo, você acha que é importante esses espaços, não só para fazer esse entendimento e essa adaptação ao ambiente que você está, enfim, se conhecer melhor nesse ambiente com um coach, mas você acha que também é importante para a empresa que esses executivos busquem aprimoramento, conhecimento fundamental. Agora, tem uma diferença entre você buscar terceiriza, né? Como se tendo alguém você fosse chegar em algum lugar. Então, eu acho que tem que ter um momento sozinho para você fazer um pouco... Quer dizer, tem que ter um assessment, um momento sozinho para fazer uma avaliação. O que eu preciso mudar. É como eu falo, fazer regime, fazer exercício físico, são coisas aparentemente fáceis, só que é uma determinação interna que tem que acontecer. Coach e mudança de comportamento ou desenvolvimento, ele é primo disso. Então, você tem que ter algumas coisas internas, pode ter o externo, que eu chamo que é como se fosse andaime, num momento em que você precisa crescer e depois ele sai porque você segue já consegue seguir sozinho. Isso eu acho super. Agora, tem que ter alguém certo. Então, às vezes é coach para você tirar algum medo, tirar alguma restrição. Às vezes é mentoria. Alguém que vem e fala como faria. Então, o mentor é alguém experiente que fala como faria e você discute o momento, situações e começa a ter insights. Eu acho, assim, muito desenvolvimento humano, assim, se fosse fácil, você não teria tanto. Nem teria o meu emprego, agora, então. Desenvolvimento humano, eu acho que tem uma regra. Não é tudo que resolve, porque algumas características estruturais você não vai mudar. Você pode melhorar, você pode aprender,
Então, isso é bom para questões de conhecimento, para repertório, para algumas questões pessoais, para você ter feedbacks. Pode ser mentoria, pode ser feedback também, sim, como que você tem se estruturado. Agora, uma carona. O ponto é que as pessoas precisam aprender a falar a verdade. É isso que a gente começou até antes de começar o episódio. É porque quando você fala a verdade, é mais difícil, porque o outro pode parar de gostar de você, tem um monte de coisa. Mas quando você faz isso, com a repetição, você só faz bem. Então desculpe o dialogue. Eu queria pegar carona e citar uma parte do seu livro, Fátima, que você cita também a autoconsciência, né? Como componente de inteligência emocional. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Não, além desse processo de formação, um processo de autoconhecimento. Eu, por exemplo, sou adepta da terapia, eu faço há 20 anos, eu brinco que é arroz, feijão e terapia. Você acredita que outros processos também de autoconhecimento são formadores dessa liderança? Eu também sou Você também é arroz, feijão? 30 anos, arroz, feijão e terapia. Arroz e feijão não posso porque engorda. Mas terapia a gente não terapia, esquece. Com certeza. Glúten a gente tem que cortar de vez em quando. É o tipo da coisa que não dá para você falar para todo mundo, porque em tese todo mundo precisaria, né? Todo mundo tem algum desperto, todo mundo tem questões para você desenvolver. Mas é fundamental. Agora, eu acho que assim é um kit, né? Quer dizer, em que momento você está, em que momento de carreira, que tipo de chefe, que tipo de grupo, o que você precisa, quando você precisa se fortalecer, quando você precisa mudar. Tem coisas que... Tem momentos em que você precisa aumentar o repertório. Sim. Tem momentos em que você precisa mudar comportamento. Sim. Então, assim, terapia, coach, mentoria, são coisas que ajudam o comportamento. Né? Curso, né? São coisas que ajudam o repertório. E eu vou te perguntar, já que existe esse kit de sobrevivência aí, de crescimento, vamos falar assim, por que as mulheres ainda não conseguiram, né? Talvez essa seja a pergunta de $1 milhão, né? Mas por que o número de mulheres em C-level, no geral, ainda está onde está, né? Não chegamos lá. Avançamos, mas... Tem muito chão ainda. Acho que a gente avançou, tem muito chão. Tem uma coisa que é estrutural. Então, estrutural do ponto de vista de que você tem uma questão que é quantas pessoas você vem vindo formando, quantas pessoas vêm... Porque o mundo é seletivo. Você vai formando e a passagem pelo nível, ela seleciona quem vai para o próximo. Se você nem entrou num nível, não dá para ir para o próximo. É a mesma coisa assim, vale para mulher, vale para negro. Então, não adianta você falar, tem um programa inclusivo. A pergunta é quantos gerentes, diretores e presidentes você tem na empresa? Negro? Nenhum. Então, não adianta fazer só do trainee. É a mesma coisa com mulher, não adianta fazer só do trainee. Como que você faz para ter política? Então, assim, tem estrutural, que isso, ao longo do tempo, foi limitante. Segundo, tem uma coisa que é como que você faz para mudar a avaliação, o critério de avaliação e o julgamento, que muitas vezes a sensibilidade é negativa, o comportamento de homem e mulher... Ou, por exemplo, vou pegar um ponto, né? Se você pergunta até hoje, em entrevista eu vejo, você pergunta para homem, o homem está sempre pronto para a próxima posição. Mulher, 100% das vezes, ela fala, eu ainda não estou pronta. Mesmo que você olhe, você fala... 100% das vezes? 99,9%. 90% é 100 para mim. É 100, Então, assim, tem estrutural, tem a parte que eu chamo de estereótipo mesmo, né, que eu falei de jeitos de falar. Tem estereótipo de expectativa de estilo de liderança. Estilo de homem e de mulher é diferente. Quando a empresa privilegia e quer continuar num estilo só, quando ela olha o estilo, não olha o resultado, ela está desviando. Tem uma outra coisa que é o pipeline, que é pequeno. Tem os vícios da própria seleção.
no processo inteiro. E tem, eu acho que o lado da mulher mesmo, de se acanhar-se um pouco. Fala assim, é com 100% das mulheres? Não é com 100% das mulheres, mas é muito frequente. Sim, se você ouve a quantidade de mulher que fala da síndrome da impostora, você lê livro, se você lê livro de quem já fez tudo, você lê livro da mulher, não, eu ainda não estou pronta. Estou pronta. Então, agora, o que eu acho é que, assim, é uma coisa tão estrutural. Você pega antes, você tinha 0. Você, a gente já saiu de algum lugar. Primeiro. Segundo, quando você olha, tem que ter uma coisa que é de acionista, de conselho, você tem que ter uma outra visão para romper a lei da gravidade. Porque a lei da gravidade é na seleção, em 3, quando você tem 5 pessoas, 2 mulheres, 3 homens, você acaba tendo tendenciosidade mesmo. Agora, muito engraçado, vale para mim também. Então, assim, nos processos eu tenho clientes que falam, tem que ter diversidade, tem que ter homem e mulher, tem que ter quantas diversidades for possível, no mínimo de gênero. Às vezes é muito difícil. Só que é muito difícil se o cliente fica, mas tem que ter, mas tem que ter, mas tem que ter. Você chega, por exemplo, mineração, que é uma coisa assim absolutamente impossível. A gente foi. A gente conseguiu ver mulher em mineração. Então tem que era uma coisa assim, mulher em mineração boa, em posição de ou gerência geral, ou já... Você começa já vendo. Então, assim, o que é possível? Você vê, por exemplo, Financial Service, que é, apesar de masculino, é um lugar que tem mais mulheres. Porque a lei da gravidade, eu acho que até elas aprendem a ser mais fortes naquele ambiente, não sei. Consumo, healthcare, são setores. Agora, quando você vai para a indústria você tem quase nada. Quase nada. Ô, Fátima, desculpa, Paty. Pode ficar. Você já consegue fazer esse movimento contrário? Quer dizer, as empresas têm já alguma abertura? Você está falando, quando pedem, a gente tem que conseguir, mas você já consegue trazer esse... Sim. Já tem uma abertura para esse... A gente tem como política da empresa apresentar diversidade. Eu estou contando assim, também tem alguns momentos em que você não acha, e quase que se acomoda e aí o cliente ajuda. Por exemplo, no comecinho de conselho, que era assim, apresentar homem e mulher... E eles falavam no começo mulher não, e depois passa a ser assim. Eu tive muitos casos onde falam, olha, vamos esquecer os homens, vamos olhar só as mulheres. E eles falarem, eu acho que fiquei bobo de ver que tem uma população super boa. Agora, se você quer assim, não tem mulher, não tem experiência e tal, e você quer uma mulher com experiência em companhia aberta, no setor de não sei o que e tal, é tudo para ter 0. Se você começa a abrir, quero alguém que potencialmente consegue sentar, consegue fazer, consegue ser, sei lá, além de conselheira, do conselho de auditoria, do conselho de inovação, do conselho de marketing, você tem. Então, assim, é muito legal. Eu acabo de... Assim, o ano passado, eu acho que 95% foram conselhos de mulher que eu fiz. Nossa. E esse ano está 100%. Eu acho que é... Interessante. Só a gente já está em março. Março. Eu fiz um projeto... No final eles viram, tinha 2 finalistas, contrataram uma, fiquei morta de dor no coração, vieram 2 semanas depois contratar as 2. Então é muito legal fazer parte disso, vivenciar. E tem uma outra coisa, idealmente o que eu falo assim, não adianta você levar uma mulher, porque ela fica sufocada, sozinha, no mínimo ter que ter 2 ou 3, no mínimo um par, porque daí você consegue ver e conseguem elas terem 2 estilos diferentes e o sucesso acontecer. Para a gente precisa, por exemplo, assim, todo caso que admite uma mulher e dá certo,
ele se abre. Claro. E aí tem... É verdade, isso a gente vê. Então, assim, tá vindo. Interessante você falou, eu me lembrei agora que eu concorri para um ingresso também num curso e fiz uma entrevista com uma mulher. E ela perguntando o seu momento, o que você quer? Eu falei assim, gente, eu tô Pelé, eu tô jogando como eu nunca joguei na vida. Então eu vou sentar na arquibancada e ficar assistindo, eu quero mais pro jogo, né? Tá, ela... Quando acabou a entrevista, acabou o processo de seleção, ela ligou para mim e falou, você desconcertou minha entrevista, porque ela só entrevista mulher, para conselho. Ela disse que nunca ninguém que ela entrevistou falou que estava jogando igual Pelé, e que eu falei, pô, eu nem sei se eu tava mesmo, mas eu joguei, claro, né? E achei interessante isso que você trouxe, porque realmente a gente vê, eu falo muito, né? Ninguém tá pronto, ninguém nasceu pronto, ninguém vai ficar pronto. Se você está pronto, é alguma coisa que vai falhar, mas também de quem vai acessar, de que você não vai ter aquela pessoa que preenche todos os critérios que você precisa para aquele momento. Agora, né? quando alguém é promovido, o que ele precisa? Ele não precisa experiência, ele precisa talento para sentar na outra cadeira, ele precisa energia, ele precisa vontade, ele precisa resiliência, precisa, na verdade, a diferença é quando a gente está falando em C-level, ele precisa sair do tático para erguer o nariz e enxergar um pouco o horizonte e ter a visão estratégica. Essas são coisas que dá para você avaliar e dá para você prever. E dá para você acelerar carreiras, então, em homem ou mulher. Só que tem um momento, por exemplo, assim, hoje em dia, muitos homens vêm para mim e falam, Fátima, queria um conselho. Eu falo, bom, entra no fim da fila, porque a fila é grande. E eles falam, como assim? Tem acontecido, óbvio, não é 0%, mas tem acontecido um movimento circunstancial, temporário, mas de que até que todo mundo tenha alguém, esse movimento vai acontecer e as pessoas vão para o fim da fila. Sim, os homens ficam muito desapontados. É isso que eu ia dizer, que também tem um efeito reverso que eu estou vendo, pelo menos no setor, assim, eles ficam desapontados, quase mal-humorados, achando que realmente eles que deveriam estar ali naquele lugar, e aí, como você falou, volta para a fila porque vai rodar de novo. Então tem uma concorrência ali que não estavam acostumados, talvez, né? Mas eu acho que você, pelo menos minha experiência, aqueles que veem os ganhos abraçam o conceito. Porque... Agora, o que eu acho ruim, assim, muitas vezes eles falam, mas eu não quero admitir porque é mulher só se for competente. Eu falo, claro, meu Deus do céu, frase, mesma coisa que essa algo frase diferente. teria que ser dispensável. Ela não... O pior é quando você ouve uma mulher falando isso, viu, Fátima? Porque vale para o homem também, vale para os dois. Vale para tudo. Fátima, a gente não pode deixar de te perguntar de uma entrevista que você deu recentemente para o Estadão, e eu imagino que muita gente venha te perguntar sobre isso, porque repercutiu bastante. Eu acho que todos nós que circulamos ou vivenciamos o mundo corporativo já se deparou em menor ou maior grau, né? E você fala que um dos grandes obstáculos da liderança, aí estamos falando de homens e mulheres, claro, é a questão do ego. Nossa Senhora, esse negócio que bombou, né? Porque eu achei que foi uma coisa tão óbvia, né? Uma frase tão óbvia e que nunca imaginei fosse marcante. Fazer tanto impacto. E o que acontece, né, gente? Eu falei de autoavaliação, de autoconsciência no espaço e tal. Então, o ego, o que ele é? É alguém que, na verdade, não tem semancol e ele, na verdade, entra, quer dominar, achando que tem as respostas, né? Não tem as respostas dele. E o que acontece? A pessoa que tem um alto ego, né, uma alta autoimagem, ela vai ficando cada dia mais empobrecida, porque ela vai ficando sozinha, com as certezas dela, ela não vai trocando. Primeiro. Segundo, ela não consegue ver subordinado, porque não consegue olhar e sentir e falar que se está diferente, o que aconteceu, porque não sente. E é aquilo que eu falei, que a pessoa chega, o ego chega antes dele na sala, porque é mesmo. E todo mundo já sabe, agora as pessoas não falam. Eu já fiz uma vez um processo onde isso era assim,
A pessoa era brilhante, maravilhosa e 50% das referências foram positivas, 50% negativas. Então, a conclusão que a gente chegou era de que era melhor não tê-lo do que tê-lo. Porque quando você tem isso... vale o que você falou, é mulher e homem, não tem. Agora, é possível você reduzir isso, é possível, mas precisa levar algum corretivo, vamos falar assim. Pode ser do chefe, pode ser do acionista, pode ser da mulher, pode ser do terapeuta, pode ser dele mesmo, pode ser dele mesmo. E geralmente essas pessoas, quando caem, elas estão mais frágeis, porque elas não enxergam, talvez, sentem. Agora, e é possível um grupo forte conseguir falar, conseguir dar alguma consciência. Essas pessoas que geralmente têm uma energia do cão, levam tudo para frente, conseguem fazer e acontecer, elas são... isso é deflator, porque acaba corroendo e as pessoas não querem ficar com ela. Não, Porque quem que quer estar de coadjuvante ou... Por exemplo, subordinado mesmo, que tem pessoas que nem tratam como coadjuvante, e a pergunta é quando que você tem isso, e além disso tem características de personalidade comprometedoras, por exemplo, de levar, de assinar todas as coisas que faz como seu. Sem dar crédito. Sem dar crédito. Então, tem alguém que tem um ego, o problema é falar demais e tal. Tem o que tem o ego e tem algumas outras complicações. Mas a gente sai... Opa! O que eu acho que, assim, da minha vivência, sem falar idades aqui, mas a minha vivência corporativa, eu tenho visto, né? Que a gente saiu bastante do modelo CEO, senhor feudal, né? Sim, senhor, sim, senhor, para um modelo que, para mim, é uma transição, aquela dor de crescimento do adolescente, né? Tá mudando, porque não dá para segurar a nova geração, os talentos e todos os desafios que a gente tem hoje nesse modelo comando e controle. Então, pelo menos, o que eu vejo é isso. Mas você cristaliza nas posições também, dos lugares onde você passa, e é difícil essa mudança de comportamento, né? O trabalho, eu acho que muito árduo das empresas para mudar um executivo que sempre praticou uma gestão do mesmo jeito. O que eu tenho visto também aqui em relação, principalmente no contexto das mulheres, é que eu ouço muito isso, assim, a posição de liderança tá diferente. Para a mulher, eu falo que é o middle management, que é né? Você tem que dar resultado para cima, para baixo, para os lados, então é aquele gargalo onde muita gente sai, inclusive. Então, eu queria te ouvir um pouco falando, né, quem é esse CEO, o senhor feudal, e esse novo que deve chegar para ocupar essa cadeira, esse C-level com comportamento, energia, time, vulnerabilidade, não sei quais seriam. O senhor feudal, eu acho que já faz muito tempo, né? A minha impressão de que assim, ele era quando eu era... foi aposentado. Quando eu era trainee do mundo, Por quê? Não porque não tenham, né? Eu acho que tem algumas empresas mais familiares, familiares, menores, onde um manda, os outros no Nordeste obedecem. do país, Norte, às vezes. Mas não tem mais tanto espaço, né? Agora, o que não tem mais não dá hoje em dia para você falar num estilo ideal ou num modelo ideal? O que eu costumo falar é assim, qual é o contexto? Sim, ótimo. O contexto é de turnaround? Então, quem que eu preciso? O contexto é de inovação? Quem que eu preciso? O contexto é de crescimento? O contexto é de manutenção? O contexto é de uma competição muito grande? O que eu preciso? O contexto é de uma regulação de mercado muito grande e que precisa ter uma ação. Qual o perfil? Agora, o que tem? Todos têm. Então, assim, o perfil, você pode ter um mais inovador, criativo, que voa, o outro, na verdade... Agora, todos eles, hoje em dia, não sobrevivem se não tiver uma coisa que como é que é a avaliação de gente? Como é que é a atração de gente? Quem é que, por exemplo, ganha o jogo? Quem for menos brilhante, mas for a pessoa que consegue escolher
e nutrir a relação e ficar com a equipe enquanto a empresa está andando. Essas são pessoas que eu acho que assim, e não é ficar com a equipe e não deixar ninguém embora, porque às vezes a empresa é tão boa, é ficar com a equipe, fazer mudanças e se não estiver legal, mudar a composição. E que tem uma pitada de resiliência forte, empatia forte e ambição saudável mesmo, porque tem aqueles que na verdade mantêm a empresa, né, para não ter, prometem o que sabem que vão entregar. Tem os outros que prometem uma coisa difícil. E puxa todo mundo. Exato. Este é o que está dando certo hoje. Essas são as pessoas que vêm vindo. A outra coisa que eu acho que é legal é quando você faz... É muito engraçado quando você faz referência, né? E pergunta, né? Você trabalharia de novo com ele? Você consegue ver que tipo que é o da adesão. Eu tive uma pessoa na minha vida um CEO, que outro dia até encontrei com ele e falo, toda vida me perguntam que eu falo de você, que foi o CEO único que eu não consegui tirar ninguém dele na minha vida inteira. Hoje ele está aposentado. E ele falou, e você nunca falou? Eu falei, eu posso até falar hoje. Paulo Periquito, que era da Whirlpool, que era assim, único da vida que ele... Mas ele era assim, ele ouvia. Genuíno. Você não conseguia tirar gente dele? Porque todo mundo queria muito trabalhar com ele. Não era salário, não era nada. Era o que ele dava. Que só ele podia dar. Tanto que você tem 1000 gentes por aí formadas por ele. Então, isto que é uma outra coisa. Quem é que é o formador? Às vezes é o formador para a empresa, mas o formador que quando você perde para o mercado, a tua empresa também, às vezes, ela tem os aluminais do bem daquela empresa, né? Eu acho, assim, isso fantástico. Então, se você perguntar o que desempata, o desempata é quem que faz isso. Eu vou esquecer o nome dela, Mayra, eu acho que eu até cheguei a falar para você. Falou. De ela aqui. De que ela é poetisa, olha a névoa mental de todos nós. E que ela fala, né? Me fala, eu vou esquecer, me mostra, eu vou esquecer. Mas não vou esquecer o que senti. Que está no meu LinkedIn. E que, na verdade, é mais ou menos isso que tinha que perguntar para os diretores e para os CEOs, né? Como é que você faz as pessoas sentirem quando elas saem da sua sala ou quando você sai da sala delas. Essa que faz a diferença. Que sente? E quem é que ensina? Quem é que é mentor? Né? Quem é que é mentor não para prepará-lo para fazer o que ele tem que fazer, mas prepará-lo para a vida. Prepará-la. Mas me causa um pouco de... Quando eu vou voltar para dentro do mundo corporativo, o que eu vejo muito hoje é uma necessidade de visibilidade que eu falo, pelo amor, aí você está sempre se achando menos, não tô ali, não tomei a decisão. É porque o retrato é da visibilidade. Quando eu acho, pelo menos o meu tempo, quando você coloca informação e gestão, ele é praticamente invisível para fora, porque o que você está fazendo é formando gente que vai passar o bastão, enfim, fazer as coisas acontecerem. E aí eu acho que me dá uma certa angústia quando eu olho o mundo corporativo tão, né, você tem que buscar visibilidade. Enfim, tem momentos em que você precisa, tem empresas que você precisa, empresas reguladas que tenha. Agora, tem outros que você tem que ir para a cozinha e ajudar a resolver problemas. Sei lá, quem está em RJ, esquece, tem que, na verdade, ou quem está, na verdade, precisando fazer o plano do ano, esquece. Não dá. Volta para dentro e cuida da tua turma, cuida da tua família, né? Exato, para quem está ali perto, né? Agora, uma coisa que eu gosto muito também, que não aparece tanto e não é tão usada, é a tal da mentoria reversa. Sim, que é a história de pergunta para as pessoas menores o que eles acham, o que eles fariam. Eu acho. E se a gente ouvir alguma coisa, e você pode até registrar e não internalizar, mas pega o papel e lê de novo, ouve de novo, você tem ganhos, assim, que 20 anos de terapia, às vezes não é. Eu nunca me esqueci uma estagiária que eu tive,
que eu fui fazer a primeira rodada de feedback, né? Que você sai arrasado, pronto para um uísque, né? Nem vinho. E eu vi, bacana, etc. Mas eu tenho certeza que o nome dela é Fernanda, uma princesa. Chegou pra mim, eu tenho certeza que ela foi a única verdadeira. Ninguém aguenta o jeito que você tá fazendo. Ainda chamei pra um café fora. Eu falei, nossa, foi a honesta da parada. Mas também eu acho que transparência é muito de gentileza, né? Você tem que falar o que você tá vendo. Não é que aquilo também é verdade, né? Porque também a gente assume muito, né? Eu também já ouvi algumas coisas que eu falei, bem, o que vale pra mim e o que não vale, né? E saber também colocar, né? Porque eu acho que a gente às vezes não coloca o que a gente está vendo numa oportunidade que a gente tem. Mas será que a gente sabe ouvir? Cara, sabe, eu tenho um exercício que eu faço muito. Muitas vezes eu falo para as pessoas, né? Que, assim, todo mundo vem, às vezes, querendo, naquele momento que você está meio angustiado, e na angústia a vontade que dá é sair, né? Mudar. Não é, às vezes não é isso, você não está de mal com um lugar, Sim, você não tá, é que nem marido, né? Você não está de mal com ele, você não quer se separar. Você só é alguma coisinha, né, que aconteceu. Desregulado. Tem um exercício que eu sempre falo, olha, pega 15 pessoas que você conhece, e não conta que é exercício, e vai falar com umas 15. Homem, mulher, velho, novo, né? E que eu chamo de exercício do insight. Pergunta para eles assim, me conta a tua história. Não importa que se vocês fizeram entrevista a vida inteira, nem para mim mesmo, não importa. Porque naquele momento, com aquele exercício, com aquela finalidade, é a primeira vez. Então, as pessoas gostam de falar de si próprio, né? Que nem Sim. eu falo, eu só pergunta isso, né? Me fala de você. É que nem apertar a tecla play, e aí você pergunta, me fala de você, me conta a tua história, me fala de você. Pode ser curta, média ou longa, mas não é o que eles falam. É como que você sente, o que você sente do jeito dele falar. E qual dos que você acha que você é como se fosse um exercício de espelho. Olha. Qual que você acha que você é parecido? Porque depois de 15, por que é 15? Para você ver que grupos, como dá para você ver a pessoa que se acha, dá para você ver humilde, dá para você ver, ver as histórias e como que saíram de momentos difíceis, momentos fáceis, momentos de brilho. Quem já Isso tá é muito poderoso, é muito poderoso. É uma coisa que não custa dinheiro, você pode conversar, escolher, só mulher e homem. É muito legal. Muito legal. Eu faço esse exercício também para quem está querendo ser conselheira, que é uma das formas é um exercício mesmo. Sim, sim. É super. Até anotei aqui, porque esse eu vou também praticar. Vamos fazer essa lição de casa agora, hein, para todo mundo. Ô, Fátima, olha, nosso tempo, gente, já está correndo. A gente gostaria de ficar aqui mais 1 hora, pelo menos. Talvez, eu sair daqui um pouquinho mais esperta. Mas, Fátima, eu queria que a gente falasse um pouco dessas convivências de gerações no mercado de trabalho, né? Vou até pegar a colinha aqui, né? Atualmente a gente tem 4 gerações convivendo. Baby Boomers, a geração X, os Millennials e a geração Z, né? E de todos esses desafios que a gente está falando, de características pessoais, profissionais, o que dessa troca aí você tem visto de mais positivo e podemos ter esperança? Tô com medo da sua carinha. Assim, eu tenho visto mais que todo mundo está aflito. Aflito, né? Aflito, porque na verdade, era muito mais fácil quando você tinha as pessoas que vinham e que se empenhavam e ficavam agradecidas. Agora você não tem isso, né? Então, a nova geração é muito... se eu não estou gostando, eu vou embora. Eu não tenho, então, assim, o nível de resiliência, o empenho vai até um ponto e independe de você ser bom ou ruim, independe da empresa ser maravilhosa ou não, tem a história da expectativa do que eles querem para a vida. Vale para tudo, né? Então eu vejo, né? Não quero tirar carta, né? Eu acho que a gente tem que aprender. Sim, mas de comprometimento mesmo. Né? Não quero tirar carta, é uma coisa objetiva, mas que outras coisas eu não quero, porque eu acho que eu não devo pôr minha energia. Meus esforços. Eu acho que é muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente ainda não tem
isso bem equacionado, eu acho que a gente não tem os líderes preparados para desenvolver. Tá. Eu acho que é mais assim... E também não, eu acho que existem os novos que vêm com as características afetivo-emocionais dos antigos. Eu acho que tem não tem uma coisa de que água ou vinho, não. Uhum. Por exemplo, quando você vê... tem uma coisa que é necessidades, tem uma outra coisa que é como que os pais cuidaram, que limites que eles aprenderam ou não, porque é muito difícil você ensinar limite como chefe ou a empresa se eles não aprenderam na vida. Uhum. Então eu acho que aí, assim, eu fico vendo as empresas trabalharem e como trabalham isso para conseguir que os novos assumam posições de liderança, que tem muitos que falam, não quero. Não quero, né? A gente tem ouvido muito assim, isso. brilhante, eu não quero. E aí não dá. Porque eu brinco que é igual um livro que eu li, que você pode levar não tem nada a ver, mas era How to Make Horses Drink, que você pode levar na água, se ele não quiser beber água, ele não bebe. Não bebe. Então, estou usando uma coisa assim, idiota, meio de comparação, mas falo assim, isto Mas é uma questão para a liderança mesmo. Se você perguntar, eu tenho resposta para isso, eu acho que não tem 1000 teorias que vêm, cada uma colocando alguma forma de contingenciamento ou de neutralização. É isso que eu tenho visto. Eu vejo, por exemplo, que certamente a gente vai ter uns eventos com os pais. Quando eles gerarem pais, como que vai ser se virarem, né? Porque muitos pais, também falam. A maioria não querem. Eu não tenho resposta para isso, porque eu acho... Agora, o que eu sei é que a gente está indo para 2 coisas, né? Esse movimento vai chegar um momento das sucessões. Sim. Em que você vai ter o próximo da fila é um deles, que pode ter características mais difíceis ou pode ter características mais relevantes para o contexto. Inclusivas. E você tem uma outra coisa que é a entrada de inteligência artificial. E o como que você vai fazer isso, que vale para a educação e vale para a gestão. Então, como é que você usa isso, né? Hoje eu estava vendo, esse fim de semana, lendo alguma coisa em algum lugar falando de que tinham trazido um funcionário de inteligência artificial e ele ia fazer o papel do cliente, que eu acho que é super bacana isso, né? Quer dizer, que tem um outro falando que deixava uma cadeira vazia nas reuniões, que era o cliente. Que é mais ou menos isso. Eu estou misturando, mas eu achei super bacana isso. Eu fiquei pensando em como fazer isso, como representar. E esse cliente, como que ele vai trabalhar? Como é que é esse cliente também da nova geração? Como é que ele é? Vale para as 2 coisas. Não sei, desculpe, mas não tem. Aqui a gente não só tem responder. A gente pode jogar os insights, eu acho que isso ninguém sabe responder, então não tem problema. Fátima, o Queen é um projeto que celebra a trajetória das mulheres num setor que a gente já sabe quais são as características. Tem uma particularidade dentro dessas empresas que muitas são de família, então tem uma sucessão ali familiar também mais complexa. Mas assim, para a gente ficar... O que você poderia dizer para uma mulher que gostaria de tentar ser muitas já são, mas não são reconhecidas como, né? Mas para você chegar a ser um C-level, tem como meta ser uma executiva, ser uma liderança. O que você acha? Tem os do's e don'ts? Acho que a primeira coisa tem gente tão determinada que quer ser, e que fica assim... ao lado. Que fica cega e que faz coisas erradas para encurtar caminho. Então, a primeira coisa que eu falo trace, na verdade, os 2 passos para frente sempre,
mas não necessariamente o objetivo final em linha reta, porque a linha pode ser curva. A primeira. A segunda seja curioso. Então, a curiosidade e a abertura para entender o setor que você está, o setor que você não está, os outros setores que existem na vida, a cultura da empresa que você está, as outras culturas, a cultura do país que você está, as outras culturas, a fluência num idioma e, se possível, em dois, a ideia de e como você ter um mentor, mas não é como você ter vários mentores que você para e faz alguma conversa, não sobrecarregando ninguém, não terceirizando ninguém, mas sendo uma coisa de falar em voz alta para escutar com quem realmente fala a verdade. A outra coisa é ter um plano de desenvolvimento, mas desenvolvimento não só de repertório, é de repertório, desenvolvimento pessoal. Então, assim, tem algumas coisas que eu brinco, né? Como é que você vai bordar, plantar flor, fazer coisas para sentir, para desenvolver todos os sentidos. Cozinhar, fazer... Estou falando para homem e para mulher. Claro. Para desenvolver todos os sentidos e para poder... E ser interessante em alguma coisa. Ser interessante em alguma coisa, é muito boa. Vai fazer música, vai cantar, vai ouvir, vai escolher. Eu acho que é muito legal. Leia muito, mas leia muito história de pessoas. Histórias de pessoas ordinárias e extraordinárias. As histórias de pessoas ordinárias e extraordinárias fazem muita diferença. Assim, quantas vezes eu estou fazendo entrevista e eu pergunto, e eu vejo os insights que as pessoas tiveram vendo uma biografia. Ontem eu estava lendo agora a biografia da Microsoft, Bill Gates. Eu, no começo, eu já gostei, porque ele, com 13 anos, tinha sido escoteiro e passava uma semana inteira com os amiguinhos, 5, 6 amigos, fazendo caminhadas, e dividiam papéis entre eles e tal. O que isso a lembrança. Então, essas questões. Então, a pergunta, assim, quem é muito obsessivo, quer ser... Eu vejo muita gente que vem falar comigo e que quer, porque quer, e é chorão. Ou chorona. Porque não conseguiu. É que nem filho mais novo, mais velho ou mais novo, que fica querendo ser igual ao outro. Você não vai conseguir. Não. Então, a pergunta é como que você vai fazer a tua diferenciação e essa diferenciação vai te fazer a tua carreira. E aí pode ser que no caminho você mude até de objetivo. Sim, eu não. Então, assim, a minha proposição é assim, não seja tão fechada, né? Obsessivo, porque a chance de chegar acaba sendo menor, porque a gente fica cego. Assim, é que nem querer, eu falo na relação afetiva, querer que o outro goste de você. Se ele não, quanto mais você quer, menos vai dar. Eu faço essa comparação, porque vida profissional e vida afetiva, ela tem os mesmas características, assim, de emocionais, né? Então, assim, a minha recomendação é muito essa. Quanto mais você está mais à vontade e mais preocupada em ficar melhor, você vai ser feliz. Leveza é verdade. E posso... Pode. Eu nunca imaginei, eu falo isso, né? Porque eu falo assim, me perguntava assim, mas nunca imaginei chegar a fazer o que faço, nada. E assim, e a vida vai te levando se você vai se preparando. A gente aqui é um pouco esotérico, então a gente tem falado que tem muito de intuição, de deixar ouvir a leveza, vai te carregando e achando as oportunidades, né? Eu adoro. Fátima, a gente ficaria aqui mais 1 hora. A gente vai ter que marcar pelo menos mais uma conversa, pode ser? Depois do happy hour. Pode. Tem direito. Super welcome. Muito obrigada pela presença. Não, obrigada pelo convite. Adorei. Vou passar aqui para minha amiga Patrícia. Eu te dou. Ela vai ganhar. Esse vai ganhar. Obrigada a vocês que acompanharam mais um capítulo, mais um episódio do podcast
Queen on the Road. E curta, não deixa de curtir nas redes sociais. E é isso. Mandar opinião pra gente. Mandar opinião pra gente. E até o próximo episódio.